Hello! Bom dia! Bom dia. Tudo bem, dona Rita Donha? Tudo bem. O professor único que não está conseguindo entrar é o Anderson. Ele está com problema lá no celular dele, na internet, está tentando lá. Beleza, na hora ele consegue, entendeu? Na hora que ele chegar na 100ª tentativa, ele consegue. É. Vamos lá, Rita, cadê todo mundo? Só tem 6 pessoas aqui. Cadê todo mundo, Rita? Não sei, professor. A turma que está entrando na sala de aula em torno de 10, 11, todos os dias. Então, se está 7, estamos 50% do que entra sempre. Mais, né? 60%. Ô, Rita, a gente terminou nosso conteúdo a aula passada, não terminou? Terminou. O professor falou que tinha terminado. Então, nós terminamos o conteúdo até o encontro número 16, perfeito? A nossa prova, vocês sabem que será no dia 18, né? Ela será pelo Forms, ok? Eu vou disponibilizar o link para vocês. Vocês terão apenas, então, somente 24 horas para fazer esta prova, tá? E eu vou ficar das 8 às 9, 1 hora, disponível para vocês, das 8 às 9. Por favor, estudem, vamos finalizar esse semestre, ok? Vamos efetivamente finalizar o semestre, né? E dar continuidade aí aos nossos estudos. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, na semana que vem, deixa eu ver, já é... Não, é na outra. Aí vai ter aula ainda na próxima semana? Vocês têm interativa na semana que vem? Não, nós não temos, não. Então, teremos aula, beleza? Qualquer eventualidade, eu aviso vocês. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Então, já que a gente terminou o nosso conteúdo programático, entendeu? Terminamos aí os 16 encontros. Algum de vocês tem alguma dúvida, quer me perguntar algo, que ficou com alguma pendência de conhecimento, quer que eu trate de algum encontro específico, me fala que encontro que a gente volta sem problema nenhum. Alguém tem alguma coisa nesse sentido? Não. Não, Gildete? Não, professor. Assim, no geral, né, assim, as dúvidas que eu tinha, no geral, eu passo no caderno tudo que o senhor fala, né? Então, minhas dúvidas estão sanando através do que o senhor explicou e dos encontros no AVA. Assim, quando eu tenho dúvida, quando não estou em sala, eu vou lá. Então, eu acabei sanando minhas dúvidas assim. Entendeu? Entendi. Pessoal, deixar bem claro para vocês, eu gostaria de, na verdade, fazer uma observação, entendeu? Até o título de estudo, até a gente falar agora a título de revisão. Para minha disciplina e qualquer outra disciplina, tá? Para mim e para qualquer outra disciplina, vocês têm que ter em mente que é matéria dada, hein? Ok? Matéria dada. Então, por favor, vocês tomem cuidado com isso, porque o conhecimento, ele já fica, a gente sempre tem a ideia, né, que vocês já têm conhecimento, entendeu? Então, por favor, a partir deste momento, né, já comecem a estudar aí tudo o que vocês têm de conhecimento, começa a revisar o conhecimento, ele é acumulado, entendeu? Para que a gente não tenha aí maiores problemas, perfeito? Senão a gente fica em uma situação complicadíssima, tá? As pessoas têm que evoluir aí efetivamente no conhecimento. Para a gente já é conhecimento massificado, a gente já parte do início do que vocês têm. Eu não sei se no próximo semestre a gente terá o processo do trabalho, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu tenho que já ter conhecimento de jeito do trabalho e vocês já tiveram.
Tudo bem? Tem algum encontro específico que vocês querem que eu faça uma revisão ou vamos fazer de tudo bem rápido? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Deve? O contrato de trabalho tácito, pode-se dizer tácita? Pode-se dizer tacitamente, né? Entendeu? É que gramaticalmente tácito é melhor, né? Tácito é a concordância. Tacitamente você concordou com ele, entendeu? Aí você não está me falando na verdade, do contrato, você está me falando de gramática, né? Porque é da gramática, porque eu não sei se foi na sua prova que você escreveu uma questão lá, trabalho tácito, e na outra, trabalho tácita. Eu falei, pegadinha. Não, depende do contexto da frase, entendeu? O contrato de trabalho pode ser de forma tácita ou de forma tácito, entendeu? Depende como você escrever, né? O que interessa, o contexto da frase, o que interessa é a modalidade. Existe a modalidade? Existe, então é o que interessa para nós. Eu pensei que se escrevesse tácita, estava errado. Não, meu amor, é só gramática e sem problema nenhum. Tá bom, professor. Deixa eu abrir aqui, eu estou abrindo o encontro unidade 3, encontro 9. Vamos ver o que a gente viu. Guardem só um minutinho. Nosso amigo Átila não acordou, né? Eu estou até preocupada com o Átila, porque na segunda e na terça ele também não entrou na sala de aula, e ele nunca falta. Ixi, será que está com Covid? Não sei, vou perguntar para ele. Hoje eu vou ter mais um tempinho, vou perguntar para ele no privado. Professor, hoje ainda usa-se o termo referente à carteira de trabalho, a CTPS? Usa, não mudou nada. Na verdade, a CTPS é uma sigla, né? Entendeu? Costuma se usar, gente. Eu mais falo CTPS do que efetivamente carteira de trabalho, né? Nossa, que enorme. Eu pensei que já tinha extinto. Não, a única coisa que mudou, né, nessa linha que a gente está conversando, não estou conseguindo abrir encontro 9 aqui. Estranho. Vou para o 10, então. A única coisa que mudou é que a carteira de trabalho agora ela é digital, né? Perfeito. Como a maioria dos nossos documentos agora são digitais, né? Então, você tem CPF digital, carteira de trabalho digital, carteira de habilitação digital, entendeu? Ligado a gente faz muito previdenciário aqui, ligado à Previdência, a gente tem todos os documentos da Previdência Social, né? Então, professor, por acaso, no meu caso, eu tenho carteira profissional antiga, não tem mais espaço para nenhuma atualização. Então, se eu for tirar uma carteira nova, eu tiro nova com o mesmo número, Sim. Sendo eletrônica. Exatamente isso, melhor para você, né? E como que faz essa carteira eletrônica? Entra dentro do sistema do empregador e lá ele já faz as atualizações ou registro automático? Tudo no automático, tudo eletronicamente. Tudo no automático e tudo eletronicamente. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha que anotar férias ou anotar um aumento de salário na carteira, solicitava pelo um documento a carteira dele, ele tinha um prazo para levar no RH, aí a gente pegava a carteira, fazia essa atualização ou registro, depois devolvia para o empregado. Hoje, o próprio RH faz, então, sem precisar solicitar nada para o empregado. Exatamente isso. Que facilidade, viu? Hoje em dia está coisa moderna, né? Sabe o que é? As carteiras de trabalho chegavam num estado péssimo, né, Rita? Chegava. Pelo amor de Deus. Tinha umas que era até costurada, minha filha.
O pessoal ia tomar banho e levava a carteira de trabalho junto. E eu não estou mentindo, na verdade, como ela servia como documento de identificação, né? O que o pessoal fazia? O pessoal pegava e, às vezes, deixava no bolso da calça, a mulher lavava, punha na máquina de lavar, a carteira vinha totalmente destruída, assim, entendeu? Então, Realmente. hoje melhorou bastante. Vocês estão com a tela aí? Está compartilhando a tela, interrupção e suspensão do contrato de trabalho? Tá, tô vendo. Tá. Então, vamos só fazer algumas abordagens aqui bem simples, tá? Estamos no encontro, unidade 3, encontro 10. Lembrando que a gente já terminou o nosso conteúdo programático, tá? Então, já deixar bem claro, só vou pôr os quadros resumos, tudo bem? Tanto na suspensão quanto na interrupção do contrato de trabalho, a gente chegou a ver. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Em ambos, o empregado deixa de prestar serviço provisoriamente, então não é definitivamente. Ele deixa de prestar serviços provisoriamente, perfeito? Provisoriamente, tá? E o empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. Se for obrigado a pagar salários, ok, a gente está falando de interrupção contratual, tá? Se ele efetivamente tiver interesse, né, em pagar salário, ok, tiver obrigado a pagar salário, melhor dizendo, a gente está falando aí de interrupção contratual. Se ele não estiver obrigado a pagar salário, a gente está falando de suspensão contratual. Não podemos nos esquecer a regra dos 2 S, tá? Não podemos nos esquecer a regra dos 2 S. Suspensão, para a gente decorar. Como tem 2 S, sem trabalho, sem pagamento de salário. Pessoal, a gente tem que ter essa regra muito massificada conosco, por isso que eu disse anteriormente, né, que tudo que os professores em qualquer disciplina já deram, já é efetivamente conhecimento massificado. Por que isso? Tá? Porque isso daqui, quando a gente fala de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, nós estamos falando de pagamento de encargos. Toda vez que efetivamente, né, tiver aí um salário e tiver um encargo, ok? Tiver um salário e tivermos um encargo, tá? Desculpe, então, se tiver um salário, haverá encargo. Então, você terá FGTS, você terá INSS, para que a empresa depois não seja obrigada a pagar tudo de uma única vez. Perfeito? Para que a empresa não seja obrigada a pagar tudo de uma única vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Quando a gente fala aí, efetivamente, né, de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. As hipóteses que a gente chegou a ver, né, todas as outras hipóteses, entendeu? Férias, BSR, feriados, intervalo não remunerados, eu preciso voltar aqui para a regrinha para ver se eu estou tratando de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A gente aqui no escritório, como faz muito previdenciário, perfeito, eu preciso saber, efetivamente, se eu estou com uma gestante, se eu estou com um acidentado, se eu estou com um adoecido, tá? Se eu estou falando de uma suspensão, se eu estou falando de uma interrupção, porque senão isso traz problemas sérios para a empresa, tá? E pagamento errôneo, que isso vai afetar na contabilidade e vai afetar no restante. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, inclusive no jurídico, né? Que, com certeza, o cara vai mover uma ação trabalhista, se ele não recebeu, ele vai querer receber agora, tá? Então, se ele não recebeu, ele vai querer efetivamente receber agora. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tirando as hipóteses, que eu não vou passar uma a uma, que não dá tempo, né? É bem longa essa apostila, inclusive. É a maior delas. Ligado, só entendendo a diferença entre suspensão e interrupção,
já fica bem claro, porque a gente já sabe que interrupção é sem trabalho com salário e suspensão é sem trabalho sem salário. Em relação a esta definição, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Quer alguma explicação a respeito disso? Não. Falem comigo, peoples. Não, professor, eu não tenho nenhuma dúvida. Que ótimo. Então, eu vou encerrar essa daqui, tá bom? Deixa eu fechar aqui e vamos voltar aqui para Croton, né? Encontro 11. Então, encontro 10 a gente viu suspensão e interrupção. Vamos aqui para férias. Deixa eu abrir aqui, tá abrindo. E o Átila nada de entrar. Eu acho que o Átila nem vai entrar. Ah, o Anderson conseguiu entrar. Olha lá, estava tentando. O Átila, eu acho que não vai entrar, porque ele não se atrasa. Vamos lá. No encontro 11, a gente viu férias, né? A gente já conversou ligado a férias. Perfeito, artigo 129 da CLT. E ela já veio, olha só, por isso que eu falo das hipóteses, né? Se a gente entender a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, o restante fica fácil. Perfeito? O restante fica fácil, tá? Então, a gente tem aí, quando a gente fala de férias, você já vê que na definição dela, ela já vem falando que ela é uma interrupção do contrato de trabalho. Ela já vem se nominando de interrupção de contrato de trabalho, ok? Então, a gente não pode esquecer, tá, que cada 12 meses de trabalho, ok, a pessoa terá direito a férias. Sendo que nesse primeiro momento, tá, nesse primeiro momento de 12 meses, a gente está falando aqui, ó, de período aquisitivo. Como o nome sugere, é o lapso temporal necessário para que o empregado adquira o direito às férias. Perfeito? Período aquisitivo. Então, vocês imaginem uma empresa que tem aí 300, 400, 500 funcionários, eu tenho que ter efetivamente um departamento pessoal, né, cuidando destas férias desses funcionários, porque cada um entrou numa data diferente, nem todo mundo começou a trabalhar no mesmo dia, teve empregado que saiu, teve empregado que entrou e assim vai. E eu tenho que ver que as férias, o período concessivo das férias, né, onde se concede as férias, ok? É aquele que melhor atende aí as exigências do empregador. Então, nesta linha de raciocínio que a gente está conversando, ok? Nesta linha de raciocínio que a gente está conversando, eu preciso que efetivamente, ok? Ter um controle disso, né? Para saber qual é a melhor época de eu dar férias aos empregados. Perfeito? A minha empresa é uma empresa sazonal, tem época que vende mais, tem época que vende menos. Qual o melhor momento para se conceder férias aos empregados? Tá? Então, eu tenho que ter um DP acompanhando isso e, por trás do DP, eu tenho que ter um jurídico, né? Para que não haja vencimento aí das férias e pague-se aí na forma dobrada. Então, falamos do período aquisitivo, né? E estamos falando agora do período concessivo, tá? O que é o período concessivo? É o lapso temporal que sucede o período aquisitivo. É onde se deve conceder as férias. Então, você trabalha 12 meses para ter direito às férias e os 12 meses subsequentes, né, serão concedidas por ato do empregador, ok? Então, é um direito, né, do empregador escolher o melhor momento. Ele tem os 12 meses subsequentes. Porém, não podemos nos esquecer de olhar aí as convenções coletivas de trabalho, das categorias profissionais,
perfeito? Para ver se tem algum momento específico, se tem algo diferente do que diz a norma. Não podemos nos esquecer que, atualmente, o direito, direito do trabalho, né, ele adotou uma metodologia que prevalece o negociado sobre o legislado. Então, tudo isso daqui faz parte, né, de uma conversa que a gente terá com o empregado e o empregado com o empregador relacionado aí às férias. Em relação ao período de férias, só para a gente fechar aqui, eu disse para vocês, a gente tem que tomar cuidado com isso, que o empregado fala que ele não gozou as férias na sua integralidade, que ele não tirou os 30 dias de férias. Mas tem que se tomar cuidado com isso, que muitas das vezes ele teve faltas injustificadas. Se ele efetivamente teve faltas injustificadas, né, ele terá aí um prazo menor de férias. Então, a CLT, lá no seu artigo 130, ela traz aí a periodicidade, né? 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, ok? De 24 dias corridas quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias quando houver tido 15 a 23 faltas. 12 dias, tá? Quando tiver tido 24 faltas a 32 faltas. Acima de 32, ok? Que é essa tabelinha que a gente colocou, ele perde o direito às férias. Tudo bem, meus amigos, ou não? Tudo bem, professor. Professor, Fala seu nome para mim, que eu não consigo ver aqui. Cristina Rebeck. Fala, Cristina Rebeck. Você pode só abaixar a tela só para me printar aquela dos dias, por favor? Dias. Essa mesmo, mas dos 30, 24. Essa? Essa parte da CLT, artigo 130. Não, calma aí. Deve ser esta. Não é isso que você está... Não é essas daqui, ó, que você está querendo? Essa mesmo, isso mesmo, professor. Obrigado. Tá aqui. Professor, Olá, Rita Donha. como que é essas férias fracionadas? As férias fracionadas é o seguinte, hoje com a CLT, com a reforma da CLT, né, você muitas das vezes não precisa conceder, ok, as férias de uma única vez, você pode fracionar ela, ok? Então, por quê? Muitas das vezes o empregado também fica 30 dias de férias, às vezes é muito tempo, né? Você precisa dessas pessoas, entendeu? Numa dessa, né, o cara efetivamente trabalha aí num período menor, ok? Então, ele não tem muitos funcionários, melhor dizendo, né? Então, ele precisa trabalhar num período menor, ok? Aí a gente fraciona as férias, ok? Concede no mínimo 10 dias e depois a gente conversa com ele como é que vai tirar o restante das férias, tá? Para que ele possa aí usufruir das férias. Mas essa parte de fracionamento, ele está na CLT ou também faz parte do acordo coletivo? Pode ser parte do acordo coletivo, tá certo? Como eu disse, prevalece hoje o negociado sobre o legislado, então faz parte aí, efetivamente, ok, do acordo coletivo. Aí é chegar e conversar. Então, no caso de estar tudo conversado e acertado, né? Por exemplo, aqui minha filha, ela trabalha de estagiária, né? Aí, antes da pandemia, ela estava marcada as férias dela para julho, agora. Aí, quando foi mês passado, eles deram as férias para ela de uma semana também fracionado. No caso, eles alteraram, a empresa alterou, porque esse acordo, né, feito por ela e também pela pandemia que aconteceu, pode ter sido modificado, né? Pode, sem problema nenhum. Entendeu? O contrato de trabalho, Rita, você entendeu? Ele pode ser efetivamente modificado a qualquer momento, né? Ele pode ser modificado a qualquer momento, entendeu? É um ajuste entre as
entre as partes, ok? Então, ele efetivamente pode ser trocado a qualquer momento. Ah, professor, eu entendi, porque também o contrato pode ser alterado na parte do contrato do salário, né? Na parte das férias, na parte de quando a pessoa ganha neném, essas coisas aí, saída, tudo isso é alteração, né? Tudo isso a gente pode sentar e conversar, isso a qualquer momento. Beleza? Certo. Entendi, professor. Então, tá bom. Terminada as férias aqui, vamos lá para o próximo encontro, encontro 12. Estou fazendo um repasse rápido, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Alguém sabe me dizer se as lojas do shopping reabriram? Não, ainda não. Até ontem nenhum shopping na capital ainda tinha reaberto, professor. Uma pessoa me perguntou aqui. Então, já vou até responder. Nenhuma loja do shopping reabriu. Nenhuma loja. Mas o Brás está lotado, a 25 está... O coronavírus está fazendo a festa. Tá sim. Agora, hoje, licença, hoje pela manhã, no jornal, eu assisti que tem a vacina agora, né? Vai chegar aqui no Brasil. Não estou sabendo disso. Isso é uma informação que me vale diamante. Fala para mim, que história é essa? Então, essa vacina é daquele laboratório Oxford, lá dos Estados Unidos, né? De lá, se não me engano. Não, Gildete, vão ser testadas 2.000 vacinas em brasileiro pela Universidade de Oxford, ainda é um teste. Como aqui está sendo o novo epicentro mundial de coronavírus, eles vão testar 2.000 pessoas aqui no Brasil. Isso, então. E essa vacina já está na fase 3, né? A fase 1, que era do animal, que eles não tinham nada com nada de conhecimento assim. Agora já passou para a fase 3, que vai para o humano. E vão testar 2.000 pessoas aqui, acho que é entre 18 e 59 anos, que não tenha coronavírus, que não tem caso de coronavírus. Mas, segundo a médica, né, é uma médica, ela é daqui do Brasil, ela falou, ela está muito otimista por ter chegado até aí. Agora, o próximo passo é para ver se vai ser tão eficaz, né? E depois disso, aí eles vão tentar fazer aqui no Brasil, né? Foi isso que eu ouvi. Que ótimo, vamos aguardar. Entendeu? Vamos aguardar. Então, Eu não ouvi nada, então, mas eu espero que tudo isso se resolva, né? Tá demais a situação, tá difícil de ficar em casa, tá difícil Eu acho que é ruim nessa parte da notícia, né? Teria que ser já uma coisa concreta, porque você dá notícia, essas pessoas que estão na rua, sabendo dessa vacina, né? Sabendo disso, eu imagino que agora, daqui por diante, as pessoas não vão tomar tantos cuidados. Eu imagino que ontem foi 1.354, né, mortos, entendeu? É muita gente, hein? Então, eu já com esses cuidados que a gente tem, eu acho que teria que continuar. As pessoas que estão na rua, tudo, elas tomam cuidado, mas nem tanto, né? Agora, sabendo da vacina, eu acho que vai ser uma coisa assim, eu acho que vão liberar geral. Porque, sabendo que tem um remédio, né? Eu acho que as pessoas... O problema, professor, é que as pessoas não estão acreditando na doença. Porque quem não pegou ainda, quem não está sofrendo ainda, não está acreditando nela. Aqui o meu vizinho, ele, março, né? Abril e maio, ele tá com os pedreiros, tá com os pedreiros batendo todo dia. Aí, quando foi ontem, eu falei, o que aconteceu? Parou a obra? É, porque o pedreiro morreu de Covid, a mulher do pedreiro morreu de Covid, o ajudante morreu de Covid, e eu peguei Covid e minha mulher também pegamos Covid. Estamos se tratando aqui. Agora eu estou dormindo até de máscara. Por que não cuidou antes? Agora que pegou, tá dormindo com máscara. É o brasileiro. Vamos lá, vamos continuar aqui, vai. Isso vai ser resolvido. Ô, professor, bom dia. Bom dia. Posso dar um esclarecimento aí de saúde? Diga aí. Vacina não é tratamento, tá? E fase experimental não significa inclusão na rede social.
Vacina é a introdução de um micro-organismo enfraquecido para que esse micro-organismo enfraquecido induza o corpo a produzir a própria defesa contra o micro-organismo. Então, quando você leva o seu filho num posto de saúde para tomar uma vacina de sarampo, esta vacina de sarampo é o vírus do sarampo enfraquecido, ou existem vacinas que é uma parte do vírus que induz o corpo a produzir o anticorpo, ou seja, o mecanismo de defesa contra esse vírus. É como se você enganasse o sistema imunológico. Quem está contaminado, você tem que entrar numa condição de tratamento. Aí a vacina já não entra nesse contexto, né? O tratamento, ele independe da condição de vacina. O objetivo de você desenvolver uma vacina é você evitar que quem não pegou a doença pegue essa doença. Só que os trâmites normais, eles levam de 2 a 10 anos. Agora eles estão tentando acelerar esse processo para tentar fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Mas você precisa de comprovação científica para ver se esse componente desta vacina, ele realmente é capaz de induzir o corpo a produzir a defesa contra o micro-organismo. Beleza, vamos dar uma continuidade aqui. Obrigado aí pelas explicações. Vamos ver se a gente sai sobrevivente disso. Vamos lá. Contrato de trabalho, sua forma e prazo. Então, a gente já viu, foi a pergunta aí, efetivamente, da Rita, né? Ele pode ser da forma tácita ou tácito, ou de forma expresso. Aqui, só ver o conjunto da frase para ver se coloca de forma tácita, ou de forma expressa, ou de forma tácita, ou de forma expresso. Ok? A grande diferença é que o contrato expresso, entendeu? Ele é efetivamente formalizado, né? A gente tem um contrato formalizado. Então, nesta linha, todos os contratos de trabalho por prazo determinado, todos os contratos de trabalho por prazo determinado, ok? Eles devem ser obrigatoriamente escritos. Obrigatoriamente escritos. Então, todos os contratos por prazo determinado devem ser feitos obrigatoriamente por escrito. Perfeito? Isso é requisito legal. Ah, vou fazer um contrato de estágio, que nem sua filha, ô Rita. Tem um contrato de estágio por escrito? Sim ou não? Sim. Ok. Caso não tivesse, seria um contrato por prazo indeterminado. Então, o contrato de trabalho, ele efetivamente tem que ser por escrito, tá? Caso contrário, ele efetivamente passa a ser um contrato por prazo indeterminado, ok? Professor, não entendi, porque o contrato escrito Vamos lá. Tem que ser, ele já é indeterminado, né? Não. Eu disse o seguinte, que todo contrato de trabalho com prazo, né, determinado, por exemplo, um contrato de estágio, o prazo máximo dele é 2 anos. Então, todo contrato de trabalho com prazo determinado, ele obrigatoriamente tem que ser por escrito. Caso contrário, se efetivamente ele não for escrito, não estiver formalizado, ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado, ok? Então, na verdade, quando a gente contrata alguém, por exemplo, contrato de experiência, 90 dias, o correto é, primeiro a gente faz o contrato e depois a pessoa começa a trabalhar. Se a pessoa começar a trabalhar e depois eu fizer o contrato, esse contrato é nulo. Ok? Ela está num contrato de trabalho por prazo indeterminado. Isso, assim, é uma circunstância que a gente tem que ter muito cuidado, senão o nascedouro da formalização do contrato de trabalho ele já começa erroneamente. Ele já está errado de início. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso? Sim. Temos que tomar cuidado com isso. Tudo bem ou não? Uhum. Entendeu, Rita?
Professor, é que está dando um nó na minha cabeça aqui, porque quando o funcionário entra na empresa, independente se ele é estagiário ou não, ele tem um contrato, não é? Sim, senhora. Aí, esse contrato, automaticamente, ele já é indeterminado. O início de 45 dias de experiência, mais 45, e ele já... O funcionário segue e o contrato segue junto com ele. Errado, porque se é de 45 mais 45, você acabando de me dizer que é um contrato por prazo determinado. Você tem 45, prorrogável por mais 45. Se prorrogar, ele se transformou num contrato por prazo indeterminado. Então, indeterminado. Então, qual é a dúvida? Não entendi, então. Eu não estou entendendo quando ele é que você falou que ele é escrito. Porque se automaticamente é escrito, ele já é indeterminado. Não. Eu posso efetivamente contratar você, perfeito, e não escrever nada. Aí será efetivamente da forma tácita. Rita, ó, vamos fazer Depois eu vou... fazer uma contratação. Estou te contratando, tá, Rita, para você trabalhar para mim, ok? Departamento pessoal do escritório. Rita, o seu horário, o seu trabalho é de segunda a sexta-feira, ok? Das 8 às 18, salário R$2.000 por mês, com 1 hora de intervalo para descanso, refeição da meio-dia a 1. Não há trabalho aos sábados. Foi um prazer conhecê-lo. Boa sorte aqui na equipe. Você responde sim. Fala sim. Sim. Tacitamente você anuiu com as cláusulas contratuais? Anuiu ou não anuiu? Sim, porque você já me explicou expressamente. Ok. Eu te expliquei tacitamente, né? O Tacitamente. Isso, você já anuiu. A gente não escreveu expressamente, por escrito, está expresso ali, ó, está formalizado no papel. Isso a gente não tem. Perfeito? E você já começou a trabalhar para mim, você já está contratado. Eu pergunto, você está num contrato por prazo determinado ou você está num contrato por prazo indeterminado? Indeterminado. Então eu acho que é indeterminado também. Mesmo ele sendo tácito, ele é indeterminado. Ele é indeterminado. Ok. A forma dele é tácito ou expresso. O que você está falando de determinado ou indeterminado é prazo. Olha o tema da nossa aula. Ó, tema, contrato de trabalho. Sua forma, tácita ou expressa, e prazo. Então, a gente eu estou confundindo. Calma aí, deixa eu terminar. A gente está tratando da forma da formalização desse contrato de trabalho. Tacitamente ou expressamente. E aí a gente vai tratar do prazo. Prazo determinado ou prazo indeterminado. Ok? Então, primeiro, eu tenho que tratar da forma do contrato de trabalho. Qual é a forma mais simples que a gente tem no contrato? Por que existe carteira de trabalho, melhor dizendo, né? E qual é a forma mais simples do contrato de trabalho? O contrato de trabalho mais simples é a anotação na carteira de trabalho. Exatamente isso. Existe carteira de trabalho. Qual é a finalidade de se ter uma carteira de trabalho? Nada mais, nada menos que ter a anotação do contrato de trabalho. Só que é a forma mais simplista que se tem, né, de se ter aí a formalização do contrato de trabalho. Ela vem lá a data de admissão, o seu cargo e o seu salário, ok? E depois a sua demissão e para quem você trabalha. É uma forma simplista. A gente que é do jurídico, ok? Eu não posso anuir só com a carteira de trabalho, eu tenho que ter um adendo a essa, um aditivo a esta carteira de trabalho, formalizando, né, expressamente, escrituralmente, o que a gente acordou. Perfeito? Vou te dar um exemplo, de repente fica melhor, Rita. Eu contratei aqui uma pessoa, né, um alto executivo para uma empresa. Perfeito? Ele já estava trabalhando numa empresa. O cara ganhava 80 pau por mês. Perfeito? Eu que fui buscá-lo, né? Então a empresa falou, eu quero aquele cara na minha equipe.
Perfeito. Ele ganhava 80 pau. Levantamos tudo que ele ganhava, isso e aquilo. O cara ganhava 80 pau por mês. Está sossegado lá. Alto executivo. A empresa falou, quero ele. Eu, efetivamente, fui trocar ideia com ele. Amigão, eu queria a empresa XPTO, que é você com ela. Ah, Cara, eu não tenho interesse de sair da empresa na qual eu estou. Ok. Estou muito bem empregado, estou muito bem garantido. Aí, peguei e falei, tudo bem. Aí, falou, qual que é a proposta? Falei, o salário é tanto. Ah, mas será que vale a pena o risco? Sair da onde eu estou, vou trocar 6 por meia dúzia? Falei, o salário é tanto. Era quase 50% a mais do que ele ganhava. Perfeito. Falou, então tudo bem, vamos discutir meu contrato de trabalho. Eu quero... Aí ele começou a falar o que ele queria. Ok? Eu quero efetivamente, para eu trabalhar, eu quero um carro Corolla, ok? Com tantos litros de combustível, uma vez que eu vou visitar clientes. Beleza. Eu quero efetivamente, como eu vou visitar clientes, nesse carro é um público alto, né? Eu quero 2 ternos por mês assinados pelo Ricardo Almeida. Coloca efetivamente o terno, cara. O terno do Ricardo Almeida é de 10 a 15 mil reais por terno, entendeu? Ele queria 2 por mês. Coloca aí, 2 ternos por cara, ele quer. Perfeito. Para eu sair com meu Corolla, com meu terno novo, para jantar com essas pessoas, manter esse relacionamento empresarial, eu vou precisar aí de, no mínimo, a cada jantar, X quantia por mês, coloca isso para o cara. Como eu, efetivamente, eu vou viajar para lá e para cá, para atender esses clientes, eu vou fazer muito parte de ponte aérea, ok? Vai que, efetivamente, meu avião cai, né? Minha família, ele falou, meus filhos estudam em escola bilíngue, minha mulher nunca trabalhou na vida, não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Perfeito? Então, o que eu quero? Eu quero um seguro de vida num X valor, e esse seguro de vida tem que ter que pague efetivamente as escolas do meu filho, que pague isso, que pague aquilo, tal. Faz o seguro de vida para o cara. Ok? Beleza. Tendo em vista que efetivamente eu vou ficar na empresa, vou sair da onde eu estou, eu quero que seja feito no contrato de trabalho, ok? Uma estabilidade para mim. Porque, de repente, eu não gosto do perfil da empresa, ou a empresa não gosta do meu, eu saio da onde eu estou, ela me manda embora. Então, eu quero uma estabilidade de, no mínimo, 3 anos nesse contrato de trabalho. Ok? Sob pena de me indenizar o período que eu estou. Coloca isso no contrato de trabalho. Tudo isso daria para ser feito na forma tácita? Daria? Não. Daria para ser feito na forma expressa. Colocamos isso no contrato de trabalho. Aí foi feita uma conta de quanto esse cara ia custar para a empresa. Perfeito? Esse cara custaria para a empresa, né, em torno de, com tudo que ele quer, em torno de quase 250 mil reais, com os encargos e assim vai. Perfeito? A empresa falou, vocês não estão entendendo. Eu achei altíssimo. Eu quero ele efetivamente comigo. Tá? Eu quero ele efetivamente comigo. Então, contrata o cara, tá? Aí chegou-se à conclusão que investia-se 250 pau nele, mas ele trazia, em média, tipo, de lucratividade a mais para a empresa, 2 milhões. Então, você põe, efetivamente, 250 mil, né, num cara, entendeu? Mas ele traz um retorno 10 vezes maior do que ele ganha, né? Então, na verdade, não está vendo o cara como despesa, está vendo o cara, efetivamente, como receita. Ele saiu do posicionamento dele de despesa, entrou-se efetivamente na linha de receita, tá? Aí falou, contrata-se o cara, não há qualquer problemática, vamos contratar o cara, perfeito? E é o que foi feito, ele foi contratado nessa linha. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aí, sabe que um contrato desse como executivo, você vai fazer... Só um minuto, por favor. Você vai fazer um contrato tácito? Não dá, né? Então, aí no caso desse empregado, ele vai ter já o contrato indeterminado, porque ele já tem um acordo de estabilidade de 3 anos. Sim. É no mínimo 3 anos o contrato dele. Sabe o que é, professor, que eu estou confundindo? Porque eu não sei agora como mudou essa reforma trabalhista, e eu estou pensando naquele contrato de antigamente, que dentro do contrato tinha essa especificação desses 45 dias iniciais
e mais 45 dias iniciais. Eu devo estar confundindo porque deve ter tido alguma alteração e eu não estou sabendo. Não, mas isso existe, tá, Rita? Não é que não existe. Só que passados os 45 dias, ele efetivamente se torna, né, contrato por prazo indeterminado. Certo. Os contratos de prazo determinados, então, só somente aqueles que fazem parte dos contratos... Ai, como que chama? Esqueci, professor. Além desses desse da minha filha que eu falei, tem o outro também que é determinado. Tem vários contratos por prazo determinado. Contrato de safra, contrato de aprendiz, contrato de estagiário, contrato por obra certa, entendeu? Qualquer contrato de trabalho, né, que você queira pré-determinar o prazo. Eu posso te contratar, Rita, para você trabalhar no meu escritório só 3 meses. Rita, você vem fazer um trabalho aqui para mim de organização empresarial? Meu escritório está bagunçado. Sim. Quanto tempo você acha que você demora para fazer isso? Ah, Marcos, para colocar tudo isso em ordem, tudo bonitinho, eu acho que 3 meses. Perfeito. Vamos fechar um contrato nesse sentido. Aí ele fica determinado com prazo certo. O problema desses determinados é que eles não podem ser sequentes, né? Um atrás do outro, né, professor? Não pode. Tá bom. Professora, eu quero fazer uma pergunta, por favor. Por favor. Tem alguns empregados que trabalham a vida toda com carteira assinada, e aí, depois de tantos anos, se aposenta e combina com a empresa de continuar trabalhando sem a carteira assinada. Perfeito. Nesse caso, o primeiro contrato é expresso e o segundo tácito, não é? Sim. E, então, aí, quando ele se aposenta, acaba um contrato e começa outro? Efetivamente, na verdade, quando a pessoa se aposenta, não é porque ela se aposentou que ela pode, né, ela não pode trabalhar, ela pode trabalhar sim. Na verdade, o que aconteceu aí, a empresa errou de não registrar. Então, qualquer trabalho, independente de aposentado ou não, ok, esta pessoa deveria ter anotação na carteira de trabalho. Sim, mas aí o prazo, por exemplo, concessivo para as férias depois que a pessoa se aposenta, começa a partir do momento... Tá? Começa do zero tudo de novo. Na verdade, ok, a ideia seria o seguinte, né? As pessoas, quando se aposentam, elas não deveriam trabalhar mais. Essa é a regra. Tá? Elas não deveriam, por quê? Porque é para ela abrir margem, né, para outras pessoas para sair do mercado de trabalho e essas pessoas que estão vindo ingressarem no lugar dela. Perfeito? A grande problema é que as aposentadorias são muito baixas, né? E o custo de vida é muito alto, principalmente para quem é aposentado, que tem plano de saúde, tem isso e aquilo, e a pessoa volta a trabalhar. É um equívoco tamanho. Perfeito? Mas o correto voltou efetivamente, se aposentou, voltou ao mercado de trabalho, que é o mais comum acontecer, esta pessoa tem que ser registrada. Registrada e tem que continuar contribuindo também, né, para a Previdência. Continua contribuindo, não melhora nada a sua aposentadoria. Ok, entendi. Obrigada, professor. Continua contribuindo, descontando em INSS dela e efetivamente não melhora a sua aposentadoria. Aí a gente vê quanto efetivamente o nosso país é errado, né? O quanto ele efetivamente é errado. Professor, desconta e depois ele não usa para mais nada, então, claramente, como o senhor está falando, né? Só há o desconto. Só tem o desconto e ele não tem qualquer benefício em cima disso. Péssimo, né? Professor. Olá. Bom dia. Deixa eu ver se eu entendi direito. Eu contrato uma pessoa e aí eu combino com ela verbalmente. E aí ela começa a fazer as atividades dela sem ainda um registro formal de um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho
pelo que eu entendi, eu não posso fazê-lo posterior, é isso? Não, você pode fazer a qualquer momento, ok? Porém, ela foi contratada da maneira tácita e não da maneira expressa. Tacitamente, ela foi contratada, né, efetivamente, para trabalhar, ok? Contanto que um dos pedidos que é feito na justiça, quando você tem uma parte tácita e outra expressa, que ações de reconhecimento de vínculo empregatício, a gente pede a unicidade contratual, que seja declarado um único contrato de trabalho. A gente pede a unicidade contratual, é um pedido jurídico que a gente faz, que seja reconhecido apenas um contrato de trabalho. Ela teve, na verdade, dois, uma parte tácita e uma parte expressa, que seja reconhecido um único contrato, e que a empresa faça uma retificação na carteira de trabalho dela. Entendeu? Para que a carteira seja retificada e conste aí a data de início, né, diferente, e que ela faça o recolhimento retroativo de todas as verbas. Deu para entender ou não? Sim. Né? Esse é um pedido muito comum. Por isso que eu acabei de mencionar minutos atrás. O mais correto qual que é? Primeiro formaliza o contrato de trabalho e depois começa a trabalhar. E não primeiro começa a trabalhar, depois formaliza o contrato de trabalho. Foi isso que eu acabei de mencionar. Entendeu? O que as pessoas costumam fazer? Primeiro, né, começa a trabalhar e depois formaliza. Está errado isso. Sabe por que está errado? O direito do trabalho, ele é atrelado ao direito previdenciário. São duas áreas que andam juntas. E se no primeiro dia de trabalho, a pessoa sofre um acidente do trabalho, seja um acidente ou um evento morte, ok? E ela não está registrada, ela vai ter direito a benefício previdenciário? Não, professor, se ela não está registrada, não tem. Sim, terá direito, porque a partir do momento que você iniciou um vínculo empregatício, você está, se não for um contrato expresso, você está sendo regido pela CLT. Tudo bem, só que você não tem prova disso, ok? Você não tem prova, então ela, de imediato, você não vai conseguir colocar ela na Previdência. Então, de imediato, ela não terá qualquer, a Rita está correta, ela não terá qualquer benefício previdenciário. E tem muita gente que se acidenta no primeiro dia de trabalho? Tem. Então, você vai ter que entrar, buscar a Justiça do Trabalho para reconhecer o contrato de trabalho, para depois você ir buscar a Previdência Social. Num primeiro momento, a Previdência Social vai falar assim, você não tem qualquer direito, você não é empregado, você não contribuía para a Previdência, você não trabalhava, como é que eu posso te garantir? 2 requisitos para entrar no direito previdenciário, tá? Caráter contributivo e filiação obrigatória. 2 requisitos da lei, artigo 194 da Constituição Federal. Caráter contributivo e filiação obrigatória. Se você não contribuiu e se você não estava afiliado à Previdência, eu não te devo nada. Eu não te devo nada. E ela vai negar o benefício. Perfeito? Por isso que o artigo 29 da CLT fala que o prazo para registro é 48 horas. 48 horas naquelas, né? Porque é 24 horas para ir à carteira de trabalho e 24 horas para retornar, né, ao colaborador. Tudo bem? Professor. Como é que é o nome do amigo que estava falando comigo? Eu esqueci o nome dele, porque não dá para ver por aqui. Vitor. Tudo bem, Vitor? Era o Vitor. Tudo, professor, entendi. Obrigado. Vamos lá. Pois não, moça, qual é o seu nome, por favor? Deixa eu só ver se eu entendi. Um contrato tácito é o combinado sem prazo determinado. Um contrato expresso é o contrato por escrito com prazo determinado, correto? Não, não necessariamente. O contrato tácito, entendeu? Ele não tem prazo. Ele não tem prazo. O contrato tácito, tá? Todos os contratos com prazo determinado têm que ser obrigatoriamente por escrito. Contrato tácito, ele não tem prazo nenhum. Entendeu? Via de regra, ele é prazo indeterminado. Via de regra, ele é prazo indeterminado. Ele não tem prazo algum.
O contrato expresso, ele pode ser por prazo determinado e pode ser por prazo indeterminado. Aí vai depender, né, efetivamente, do que as pessoas acordaram. Perfeito? Perfeito, professor, obrigado. Pessoal, isso daqui é de extrema relevância para a gente já formalizar contrato de trabalho, hein? Vai formalizando, vai ser de forma tácita, vai ser de forma expressa, qual é o prazo, tá? Por isso que as pessoas não entendem e vão buscar a justiça do trabalho. E um dos pedidos que eu falei, né, vou até escrever aqui, ó, unicidade contratual. Se ele teve uma parte, que foi a pergunta do Vitor, se ele teve uma parte tácita, depois foi formalizado e se tornou expresso, tá? O meu pedido é de unicidade contratual, que ele seja reconhecido um único contrato de trabalho. Um único contrato de trabalho. Aí tem que ter retificação na carteira do na carteira de trabalho, retificação, ok? Pagamento das verbas que não foram pagas. É complicado isso, hein? Ele tem que estar antenado a essa linha. Perfeito? Esse é um pedido que a gente faz na nossa inicial trabalhista. Então, eu tenho que saber essa diferença de tácito ou expresso. Tácito não tem prazo determinado. É por prazo indeterminado. Ele começou a trabalhar lá, a regra os contratos de trabalho são por prazo indeterminado. A exceção à regra são os contratos por prazo determinado. Perfeito? Expresso, que é o contrato escrito, ele pode ser tanto por prazo determinado, quanto por prazo indeterminado. Exemplo, um contrato de experiência. Perfeito? A gente sabe que o contrato de experiência ele é 90 dias. Tá, então, é um contrato expresso, ok, escrito com prazo determinado, 90 dias. Agora, vocês podem me contratar, efetivamente, para trabalhar para vocês de forma indeterminada. Vamos fazer o contrato de trabalho de prazo indeterminado, sem ter... Falhou o microfone, professor. Oi? Falhou o microfone. O que você falou por último aí não deu para entender. Vocês podem me contratar para trabalhar por prazo indeterminado e, efetivamente, sendo um contrato expresso. Então, tácito, sempre por prazo indeterminado. Expresso pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Nada mais do que isso. E o que a Rita falou é o seguinte, foi a sua pergunta, Rita. Ele iniciar efetivamente por prazo determinado e depois se transformar por prazo indeterminado, sim. É o que acontece aí nos contratos de experiência. Primeiro ele se transforma, ele é 90 dias, no máximo 90 dias, e depois ele se prolonga no tempo por prazo indeterminado. Acabou. Não tem nenhum segredo. Alguma dúvida? Professora, era isso que eu queria lembrar, o contrato de experiência. Que você falou. Aí agora, o que você falou, agora eu entendi. Esse que você disse por último, que é o que eu estava questionando, sobre inicialmente o contrato de experiência e depois ele continua a ser indeterminado, é o que está usando, que as empresas mais usam ainda hoje? É o que mais usa. É utilizado? Sim, as pessoas primeiro contratam, vê se efetivamente, né, gosta, entendeu? Para ver se efetivamente gosta disso, tá? Gosta da pessoa, se a pessoa preenche o perfil, e depois verifica se ela quer continuar na empresa ou não. Tudo bem? Tudo bem, professor. Fácil isso, não é fácil? Mais ou menos. É fácil, professor, mas tem hora que dá um nozinho assim, não sei por quê, mas sai, o professor consegue explicar bem, aí a gente consegue desenvolver o raciocínio e sai a dúvida. Entendi. É que, muitas das vezes, as pessoas são contratadas tacitamente, né? Principalmente nas profissões mais simples. Por isso que existe a carteira de trabalho. O pessoal nem formaliza, começa a trabalhar lá, depois vê o que faz, entendeu? Esse é o grande erro, né? Esse é o grande erro.
Professor, desculpe interromper, é que a aluna Viviane está pedindo para o senhor liberar a entrada dela. Fale para ela que a minha liberação aqui é automática. Eu não libero ninguém, ele já entra no automático. Quando entraram, eu não liberei ninguém. Todo mundo entrou no automático. Então, veja o que está acontecendo. Ou ela está com o link errado. Ou com o navegador errado. Fala para ela entrar pelo Chrome. Eu coloquei o link lá, Cristina. Vamos falar para ela. Ela não deve ter visto o link. Vou colocar de novo. Porque eu não libero, ele entra no automático. Tá. Vamos lá. Aí a gente viu aqui as formas de extinção do contrato de trabalho. Temos aí a improbidade, ok? Vou fazer um resumão aqui por este quadro. Requisitos aí, efetivamente, para ser mandado embora por justa causa. A gente está estudando aqui, quando a gente fala de justa causa, artigo 482 da CLT. Ato de improbidade, ok? Quando o empregado atenta efetivamente, né? Efetivamente atenta contra o patrimônio da empresa, perfeito? Incontinência de conduta ou mau procedimento, perfeito? Normas de caráter cunho sexual, tá? E o mau procedimento é quando não é de cunho sexual, efetivamente quando ele está dentro da empresa, está fugindo aos regramentos dela. Nessa daqui eu gostaria efetivamente de fazer, tá? Uma observação. Fora ainda a gente ter o contrato de trabalho, toda empresa que se preze, ela tem um regulamento interno, ela tem um regimento interno, tá? Ela tem um regulamento interno, ela tem que ter um regimento interno, obrigatoriamente, perfeito? Então, a empresa tem que ter isso, perfeito? Como é que é? Vamos usar uniforme, não vamos usar uniforme? Nós vamos efetivamente usar crachá, não vamos usar crachá? Qual é o limite de tolerância para se chegar atrasado? Tá? Então, fora contrato de trabalho, a gente tem que ter aí um regimento interno da empresa. Isso é atribuição nossa de fazer. Como é que vai dar esse relacionamento, né, entre empregado e empregador? A gente precisa regulamentar isso. Perfeito? Será que eu ir trabalhar num escritório de advocacia de chinelo e bermuda é uma vestimenta condizente com esse local de trabalho? Vocês acham que é? Sim ou não? Não. Lógico que não. Lógico que não. Agora, o cara ir trabalhar de bermuda e chinelo, tá? Dentro de uma empresa de publicidade e propaganda. Pode. Totalmente diferente, né? O nosso trabalho é formal. Como é que o cara vem me trabalhar de bermuda e chinelo? Aí me chega aqui eu preciso que ele despache uma petição em caráter de urgência, porque teve um bloqueio judicial na conta de uma empresa, e eu preciso que ele vá até o fórum e despache com o juiz para a liberação das contas. Amigo, você tem que ir lá agora. Perfeito. Você acha que o cara pode ir de chinelo, camiseta, regata e bermuda? Ele nem entra dentro do fórum. Ele nem entra. Que credibilidade o juiz vai dar, né? Fica no mínimo estranho isso. Diferentemente, se ele trabalhar numa empresa de publicidade e propaganda, o pessoal que trabalha em empresa de publicidade e propaganda, a maioria deles ficam lá de boa, esperando aparecer uma ideia que entende ser legal. É um ambiente totalmente, né, entre aspas, informal, né? É uma outra história. Então, aqui, dependendo da empresa que esta pessoa está trabalhando, eu preciso regulamentar a vestimenta dela. Eu preciso fazer uma regulamentação da investimento, né? Então, todos esses atos aqui de inconduta, mau procedimento, tem que estar regulamentado. Então, é bem interessante isso. Será que eu posso colocar apelidos no local de trabalho? Tá? Será que um apelido, efetivamente, pode ensejar aí uma demissão por justa causa? Se eu te regulamentei, sim.
Perfeito? Senão aquela pessoa depois vai alegar que foi constrangida, que foi humilhada, que foi menosprezada, que se sentia inferior às outras, tá? Tipo, a pessoa é gordinha, chama de fofinha. A pessoa é magrela, chama de magrelo. A pessoa tem a orelha saltada, chama de topogígio. A gente tem que tolir isso dentro do meio ambiente. Isso daí faz parte de um assédio moral. Perfeito? Isso faz parte de um assédio moral. Então, a gente tem que, efetivamente, né, tolir esse tipo de atitude. Tudo bem? Concorrência ou negociação habitual por conta própria ou alheia, fazer negociado ou concorrer efetivamente com a empresa, tá? Por sua conta dentro do ambiente de trabalho, perfeito, isso não é possível. Condenação criminal do empregado, já dissemos que quando ele for condenado, tá, com pena transitada em julgado e sem suspensão da pena, ele pode ser demitido por justa causa. Como é que ele efetivamente vai se recolher à prisão para cumprimento de pena, ok? Se ele não for demitido. É incabível. Um empregado que é desidioso, que é preguiçoso, tá? Que não se atém ao regulamento interno da empresa que a gente procedeu, perfeito, pode ser demitido por justa causa. Embriaguez habitual ou em serviço. Local de trabalho não é lugar para se beber. Perfeito? Local de trabalho não é lugar para se beber. Ele pode ocasionar um acidente do trabalho. Eu preciso ver se essa embriaguez não é passível de eu mandar ele para a Previdência Social para ele ser tratado. Perfeito? Eu tenho que fazer uma análise disso. Violação de segredo da empresa. Como eu já disse, escritório de advocacia, cada pasta de cada processo tem uma história da vida de uma pessoa. Eu não posso ficar aí divulgando o que está acontecendo com as pessoas. Entendeu? É um segredo que eu tenho que guardar comigo a respeito das empresas. Perda da habilitação ou requisitos legais por conduta dolosa do empregado. Efetivamente, o cara aqui é um motorista, tá? E ele passa todas as vezes no farol vermelho. A habilitação dele foi cassada. Ele não vai poder mais, efetivamente, exercer essa atividade profissional. Ele é um péssimo motorista, tá? Ele pode ser mandado embora por justa causa. Ele tem que dirigir com cautela, ok? Ele, efetivamente, tem que dirigir com cautela. Prática constante dos jogos de azar. A gente até deu o exemplo de pirâmide. Local de trabalho não é para ficar com jogatina. Principalmente, né, efetivamente, essa jogatina que seja ilegal, ok? Que a pessoa perca dinheiro. Eu não vai aceitar isso. Aí começa uma animosidade dentro do meio ambiente de trabalho que não é por culpa do empregador, é por um jogo de azar. Isso não é permissivo dentro do ambiente de trabalho. Ato lesivo da honra ou boa fama, a diferença aqui que fala de ofensas físicas, né? Aqui contra qualquer pessoa e contra os seus superiores hierárquicos. Então, se ofenderem moralmente e fisicamente dentro do ambiente de trabalho. Ok? O ambiente de trabalho não é MMA, onde as pessoas acabam aí, efetivamente se degladiando dentro do meio ambiente do trabalho. Abandono de emprego. Já vimos que a lei não fala nada do prazo. Isso daqui é uma construção jurisprudencial de, no mínimo, 30 dias. Ele tem que ter a intenção de não mais retornar ao trabalho. Perfeito? E indisciplina e insubordinação. A diferença da indisciplina é que é de ordens gerais e a insubordinação é de ordem individual. Então, ele é indisciplinado no meio ambiente de trabalho, é de ordem geral. Ok? Ele não cumpre o regulamento da empresa, não está atento às normas internas da empresa. Ato de insubordinação. O empregador mande que ele faça algo e ele não faz, ele é um insubordinado. Perfeito? Então, é uma ordem de caráter individual. Esses são os elementos aí caracterizadores da justa causa. Relembrando que quando a gente fala aí de justa causa, a gente fala de inversão do ônus da prova. Tá?
de ônus da prova. A prova sempre é da empresa, porque foi ela que mandou embora por justa causa. Então, quem tem que fazer a prova da demissão por justa causa desses requisitos é ela. Beleza, meus amigos? Professor, Oi. deixa eu te dar um exemplo de coisas que aconteceu no hospital. O hospital é um ambiente bastante interessante no tocante à equipe de enfermagem. O enfermeiro, ele é um gerente, basicamente. A gente gerencia todas as condições hospitalares e nós temos uma equipe na qual também está subordinada à nossa gestão. Já aconteceu comigo por mais de uma vez de você escalar um paciente para um funcionário. Então, vamos imaginar que o senhor seja meu funcionário, um técnico de enfermagem. Eu falo, olha, Marcos, hoje você vai ficar com o paciente, né, José do leito 2 e a Maria do leito 3. E aí, por grau de complexidade e sobrecarga de trabalho, você fala assim, não vou ficar porque ontem eu já fiquei com essas pessoas, tem que ter um rodízio. E aí falou, olha, a escala está feita, espero que você cumpra com as suas atividades. Por mais de uma vez já aconteceu do indivíduo literalmente abandonar o plantão. Ele falou, pegar as coisinhas dele, e ir embora. Nessa situação, é passível a demissão por justa causa? Na hora. Com certeza, tem que mandar embora. Ok? Eu trabalho para uma empresa de segurança, né? Só indo nessa linha. Ok? Que o cara abandonou o posto alegando que tinha fantasma, né? Que tinha espírito no local. Ok? Me colocou isso, inclusive, no livro de ocorrência, mandado embora por justa causa. E se esse paciente tem aí, sei lá, uma parada cardíaca, se ele efetivamente tem o oxímetro dele lá, que mede a oxigenação no sangue, eu não tenho muita propriedade para falar, toca, né, porque ele tem um alarmezinho, toca e não tem ninguém para socorrer esse cara. Como é que faz? Deixa a pessoa ir a óbito? Professor, uma dúvida. Bom dia, Viviane. Aqui, hein, Vitor? Você concorda ou não? Sim, eu concordo. Na verdade, as duas... aconteceu 3 vezes, as 3 vezes eu até busquei artigos, tanto do Código Penal, que, né, mostra a condição do abandono, né, que nós somos obrigados a ficar no plantão, condição de código de ética e condição também da legislação trabalhista. Eu concordo com o senhor, aqui nenhuma das 3 vezes houve a demissão por justa causa. Aí eu fiquei ficando em dúvida, né? Faltou pulso forte aí, né? Professor, uma dúvida. Bom dia. Isso ocorre de acordo com a atividade que a pessoa exerce? E aquele histórico que a pessoa tinha que primeiro tomar uma advertência, tomar 2, ter uma suspensão, para chegar na justa causa? Isso não existe. Não existe? Não existe. Eu posso dar demissão direto, sem passar por advertência, suspensão? Lógico que eu passo. Você entra no meu escritório, alguém entra no escritório, melhor dizendo, me furta. Eu vou dar uma advertência? Não. Então, mas aí é de casos para casos, então. De caso para caso. A Ah, justa tá. causa é regida pelo princípio da imediatidade. Descumpriu, manda embora. Tolerância zero, entendeu? Não preciso passar, não tem que passar por essa graduação. Para dar uma advertência de um dia, depois dou outra advertência, depois dou suspensão de um dia, e depois dou suspensão em 3 e chego na justa causa. Não. Jamais, entendeu? Se o cara cometeu a falta grave, é agora, é na hora. A pessoa está lá, no caso do Vitor, eu vou mandando um posto, estou indo embora. Pelo amor de Deus, se fosse alguém da sua família, você ia gostar? Você tem interesse nisso? Aí a pessoa veio a óbito, você fala, por que foi óbito? Porque o plantonista, o enfermeiro foi embora, abandonou o posto. E aí? Mas em situações administrativas a conduta é a mesma? Porque eu já trabalhei em segmentos que a gente tinha que acatar essas regras para poder chegar ao desligamento na justa causa. Aí quando você efetivamente está falando na administrativa, você não está me falando de CLT, ou está me falando de CLT? Porque no caso de CLT. Não é. Então, não é cabível. A justa causa é regida pelo princípio da imediatidade. Ok? Eu não sabia disso, não. Agora, efetivamente, se você tem um regimento interno vendo de outra forma, já disse, o direito negociado prevalece sobre o legislado. Ah, tá. Ok? Fechou. Obrigado.
Alguém tem mais alguma dúvida? Sim ou não? Por hora, não. Não. Eu vou tomar um cafezinho, pode ser? Ah, Professor. pode. Parei aqui.